Vou ensinar agora o funcionamento e a implementação do algoritmo de Dijkstra, porque quando eu fui estudar ele, não tinha no YouTube algum vídeo bom, assim, em português principalmente, que ligava o funcionamento dele, a explicação do funcionamento com a implementação. E eu vou tentar fazer isso agora. Vou usar aqui o Visualgo, que é um site de algoritmo, que ele mostra o algoritmo, as interações, tudo legal, para fazer a explicação aqui. Que eu vou começar com um grafo de 5 vértices, que vai do 0 ao 4. Então vamos lá. Podem ver que esse inf aqui e esse 0 que está em vermelho embaixo de cada vértice é a estimativa para chegar até ele, ou seja, até agora qual que é o custo para chegar até ele. Como eu vou começar do vértice 0 e ainda não comecei, está tudo infinito, menos o do 0, porque a distância do 0 até o 0, até ele mesmo, né, é 0. Então agora, o que o algoritmo faz? Ele seleciona aqui o vértice inicial e aí ele vai selecionar para todos os vizinhos dele, que é o 1, o 2, o 3. Ele vai fazer uma comparação. Se o custo para chegar nesse vértice 1, por exemplo, através do 0, for menor do que o custo que ele já foi calculado, ou seja, da estimativa que está nele, então atualiza. Se não, nem faz nada. Então, primeiro eu acho que ele vai começar com 1, vamos ver. Seleciona o vértice 0, aí atualizou o custo 2, o 2 era menor que o infinito. Agora, vai para essa daqui. O custo para chegar do vértice 0 até o vértice 2 é 6, que é o 0 mais 6. E ele é menor do que infinito? Sim, então atualiza. E faz isso para o 3 também. Agora que é uma das jogadas aqui do algoritmo de Dijkstra. E ele vai selecionar dentre os vértices que estão abertos, que quando eu visito esse aqui, quando eu exploro ele não é mais aberto, ele fica fechado. Justamente por causa dessa propriedade aqui, que eu vou usar. Eu vou pegar dentre os abertos o que tiver menor caminho, o menor estimativa até agora. Ou seja, eu vou usar o vértice 1, porque a menor estimativa para chegar até ele é 2, ou seja, não existe nenhum caminho que chegue mais rápido por ele, mesmo que se eu for atualizar pelo 3 aqui, entendeu? Por exemplo, se eu indo pelo 3 fosse mais rápido, com certeza esse peso teria que ser menor do que esse. Então a estimativa desse vértice 3 teria que ser menor do que a estimativa do 1. Então eu já não escolheria ele, eu começaria pelo 3. Por isso que eu já posso pegar esse vértice e fechar ele na mesma hora que eu estiver explorando ele. Então eu escolhi o menor, que foi o 1, então eu vou fechar ele. Fechei o vértice 1. E agora, dentre todos os vizinhos do vértice 1, eu vou atualizar a estimativa. Aqui, o vértice 4, a estimativa dele para chegar até agora é infinito, porque eu ainda não atualizei nenhuma vez. Aí, do vértice 1 até o vértice 4, qual que é o peso para chegar até ele? É a estimativa para chegar até o 1 mais do 1 ao 4, que é o peso 6. 1 mais 6, 2, né? 2 mais 6 dá 8. 8 era menor que infinito, então substitui aqui. Agora, do 1 ao 3, vai ser o que? Vai ser a estimativa para chegar até o 1, que é 2, mais o peso do 1 ao 3, que é 3. 2 mais 3, 5. 5 é menor do que 7, então vai atualizar a estimativa do 3 para 5. E assim por diante até completar. Você viu que ele fez uma estimativa que foi 7, depois ele voltou atrás e pôs 5. Por isso que a gente faz essa jogada aí, de vértice aberto, fechado. Aí vamos atualizando até ele finalizar. Finalizou, o que que acontece? Ele guarda dentro de cada vértice, dentro da estimativa, já o caminho mínimo, ou seja, para chegar do vértice 0 até o vértice 4, o caminho mínimo é 7. Para chegar do vértice 0 até o 2, o caminho mínimo é 6. E assim por diante. Agora eu vou fazer a ligação dessa explicação com a implementação, né? Implementação do algoritmo. Deixa eu abrir aqui pelo Gianni mesmo.
aqui mesmo. Tá. Aqui, toda vez que você fez esse for i aqui, é uma macrozinha, é a mesma coisa de for. Começando em i, começando em b, né? O i começando em b e até n. Então, não tenho que preocupar não. É a mesma coisa de uma estrutura de repetição aí. Aqui eu defini um infinito, um valor infinito. Esse valor vai ser o quê? Vai ser o máximo que a soma de todos os pesos pode chegar. Como que eu vou calcular? Vai ser o valor máximo do peso vezes a quantidade máxima de pesos, né? de arestas. É esse sim que eu vou calcular. Aqui é o valor máximo dos pesos multiplicado pela quantidade máxima de arestas. Mais um ainda, que é para segurança aí. Eu vou usar duas estruturas aqui básicas, assim, primeiro, né, inicialmente. Que vai ser essa matriz de adjacência e vou usar junto a lista de adjacência. Matriz de adjacência eu declaro ela aqui porque eu não preciso iniciar ela lá dentro. Que já já vocês vão entender por quê. É que eu coloco a quantidade máxima de vértices que pode ter meu grafo. Nesse caso aqui, 250 mais 1, então eu coloco 251. Aqui eu estou lendo o grafo, né, que é estou lendo os vértices, a quantidade de vértices e a quantidade de aresta, que geralmente eles chamam o vértice de N e a aresta de M. Aqui eu estou colocando o vértice inicial, ou seja, que eu estou partindo do zero e eu quero chegar até qual? Até o N. Aí se, por exemplo, essa eu coloquei desse jeito aqui para vértices, se os vértices forem nomeados de 0 até N. Se for nomeado de 0 até N menos 1, aí você vai ter que criar tudo com N só, entendeu? Porque aqui eu estou criando N mais 1, porque eu tenho que ter acesso ao vértice N, que eles são numerados de 0 a N. Agora, se você não tiver que ter acesso ao vértice N, você cria só até N. O fim é o vértice final, que eu quero chegar nele. E aqui está minha lista de adjacência, um vetor de estimativas, que é o que eu vou guardar essa estimativa aqui, que no início começa com infinito. Vamos voltar aqui. O início começa todos com infinitos, pode perceber. E um vetor booleano que eu vou guardar se ele está aberto ou não, que é aquela verificação que eu fiz aqui, ó. Para todos os vértices abertos adjacentes ao zero. Nesse caso, todos estão abertos. Mas quando chegar no 2 aqui, na hora que estiver explorando o 2, o 0 não vai estar aberto. Então, ele não vai passar por ele. Aqui, inicialmente, eu estou abrindo os vértices e colocando a estimativa inicial infinito. Para todos os vértices, que é o que está aqui, ó, menos o que eu vou partir. Aí isso eu vou mudar lá na frente. E estou abrindo eles. Aqui, nesse for, eu estou lendo o grafo. Lembra que isso aqui é a mesma coisa de for com i começando em 0 e indo até m, que é a quantidade de arestas. Geralmente o grafo é informado dessa forma: vértice 1, vértice 2 e peso. Ou seja, existe uma aresta que liga o vértice 1 ao vértice 2 e tem peso tanto, que eles vão informar. Agora tem um detalhe importante, que como eu estou usando um grafo não direcionado, então eu tenho que colocar a aresta como se tivesse uma aresta ligando o vértice 1 ao vértice 2 e tivesse um caminho também entre o vértice 2 e o vértice 1. Se o grafo fosse direcionado, eu teria que eliminar essa execução aqui e eliminar esse comando aqui também. Porque quando o grafo é direcionado, ele vai informar se existe o caminho de volta também, né? Nesse caso só existe o caminho de ida, se fosse direcionado. E a minha lista de adjacência eu só vou guardar os vértices, não vou guardar os pesos. Por isso que eu estou usando aí essa matriz aí para me ajudar a guardar os pesos. Agora que inicia mesmo o algoritmo de Dijkstra. O que ele vai fazer? Eu vou primeiro setar a estimativa do inicial com 0, que foi o que? Foi o que eles fizeram aqui, ó. A estimativa do vértice inicial, que é o 0, foi 0. E vou colocar ele nessa estrutura minha aqui, que é uma lista, que eu chamei de index. O que ela vai servir? Para que ela vai servir? Eu não vou... Para poder evitar interação, entendeu? Eu não vou fazer, quando eu for pesquisar
qual vértice que está aberto, qual vai ser o menor que eu vou colocar, qual que vai ser o que eu vou explorar da próxima vez, eu não vou ter que passar por todos eles para ver qual que é o menor. Porque quando tiver infinito, eu já sei que ele não é o menor. Infinito, eu já sei que ele não é o menor. Por exemplo, aqui, quando eu for... Aqui, ó, quando eu for pesquisar qual que é o menor, eu só vou pesquisar entre o 1, o 3 e o 2. Por quê? Porque esse aqui é infinito, então eu não coloquei ele na minha lista. Mais pra frente eu vou colocar ele. Então evita essa interação aqui, ó. Se tivesse mais vértices, evitava muita interação. Então, enquanto essa minha lista não tiver vazia, o que eu vou fazer? Aqui eu não estou encontrando o vértice aberto com a menor estimativa, que é o que eu falei. Eu vou colocar, quando eu visitar o vértice 1 pela primeira vez, eu vou colocar ele na minha lista. Quando eu visitar o vértice 2 pela primeira vez também, o 3 também. Então depois eu vou descarregando essa lista. Eu vou primeiro passar por ela, achar o menor, né, que é o menor, recebe estimativa visitada, e sempre vou atualizando ele. Encontrar qual que é o menor, aí eu retiro ele da lista e fecho ele. Que é o que eu fiz aqui. Ele achou o menor, que foi o 1, ele retirou um da lista, né, e fechou ele. Tirou um da lista e fechou ele. Tá, depois que faz isso, que é a parte de atualizar as estimativas dos vértices vizinhos. O que ele vai fazer aqui? Para todos os vértices vizinhos, para isso que eu estou usando a minha lista de adjacência, para poder encontrar os vizinhos. O que eu vou fazer? Eu vou guardar o vizinho dentro dessa variável vizinho. Pode ser com Z, tanto faz. Aí se ele estiver aberto, se ele, por exemplo, aqui no 1, ele não vai passar pelo 0, porque o 0 não está aberto. É, que também é direcionado, mas se ele não tivesse essa setinha aqui, ele não ia passar pelo 0, porque o 0 está fechado, né? Então, só se ele estiver aberto, o que eu vou fazer? Aqui eu estou guardando dentro da variável custo o custo para chegar até aqui. Por exemplo, para chegar até o 1, eu tenho o custo 2. Para chegar até o 3, eu tenho o custo 7. Que é a soma do peso desse vértice mais do vizinho. Ou seja, quando eu estou explorando aqui, nesse caso eu estou explorando 1. Então é o peso para chegar até o vértice 1 mais o peso dessa aresta. O custo para chegar até o vértice 1 mais o peso dessa aresta, que é 6. Então 2 mais 6 dá 8. Nesse aqui daria 8, nessa iteração aqui. Aqui eu estou detectando se foi a primeira vez que chegou nesse vértice, que chegou nesse vizinho aqui. Porque sempre que for a primeira vez vai ser infinito. Ó. É a primeira vez que está chegando nele, então vai ser infinito. E só quando for a primeira vez que vai ser infinito. Porque sempre o valor que tiver aqui vai ser menor que infinito, então sempre vai atualizar. Isso me ajuda a quê? A colocar ele só a primeira vez que eu vou colocar ele na lista na minha fila, na minha lista que eu vou visitar eles posteriormente, vou explorar, né? Senão eu colocaria mais de uma vez. Então, se ele for a primeira vez que chegou nesse vértice, atualiza a estimativa, que sempre vai ser menor, e coloca ele na minha lista para ser visitado depois. Se já tiver chegado nesse vértice, aí eu tenho que verificar só se o custo for menor do que a estimativa dele, que eu vou atualizar. E não preciso colocar na minha lista, porque ele já está lá. Se o custo não for infinito, é porque ele já foi atualizado uma vez. Então, depois que passar por isso, ele vai voltar aqui e vai percorrer a lista que eu coloquei os vértices que foram atualizados, né? Percorrer essa lista encontrando o menor, o que tiver menor estimativa. Aí o que tiver menor estimativa, ele vai retirar da lista e vai fazer a mesma coisa de novo. Vai fechar ele e fazer a mesma interação, atualizar todos os vizinhos deles. Depois que fizer isso, aqui eu só estou imprimindo, que é, nesse caso, se for infinito, quer dizer que ele não chega, que ele não passou por esse vértice, então não chega nele. Aqui não tem nenhum caso se não fosse infinito. É caso, por exemplo, o vértice 0 não tivesse nenhum desses caminhos aqui, na hora que começasse a interação, todas as estimativas estariam infinitas. Então, o vértice 0 não chega em nenhum dos outros vértices. Por isso que eu faço essa verificação. Se for infinito, eu imprimo não, ou imprimo qualquer coisa que o problema me pedir para eu imprimir.
Agora, se não for infinito, aí eu imprimo a estimativa, que é o peso para chegar até esse vértice, no caso o vértice fim. Aí se você for rodar isso dentro de um while, para rodar várias vezes, fazer vários testes, você tem que limpar, lembrar de limpar aí a lista que eu chamei de index, porque como eu declarei ela global, ainda mais declarei aqui fora do while, né, para não pesar, aí você tem que limpar ela. Deixa eu ver, acho que é só isso mesmo. Não faltou nada para explicar. Então é isso aí. Se fosse, eu sei que se fosse um vídeo de funk ou qualquer outra coisa não precisava te pedir, né? Mas como é uma explicação que vocês não são acostumados a curtir, então dá um joinha aí, só pra ajudar mesmo. E é isso aí, falou!